coração a Deus agora e cante conosco. Muito boa noite. Bom, hoje eu não lhe convido para minha casa, mas para uma de minhas igrejas. Estamos aqui com saudades de estar reunido com vocês, mas as coisas estão começando a entrar na normalidade. Sabemos que o mundo como nós conhecíamos, ele não existirá mais. O que era normal para a gente antes, como nós vivíamos antes, nós não vamos viver. O contato vai ser diferente. As reações, os encontros serão diferentes, pelo menos a princípio. E nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Vamos ter que aprender a lidar com essa situação e nos adaptando. Mas o que não pode parar é a missão. A missão não para. Uma vez eu ouvi um professor falando que a Igreja Adventista não tem uma missão. Causa uma estranheza, dá um impacto, né? Mas depois dele explicando, a gente acaba entendendo e concordando. A Igreja Adventista, ela não tem uma missão. Não tem uma missão. A missão tem uma igreja. E nós fazemos parte de uma igreja que quer cumprir essa missão. Que Deus ele possa lhe abençoar, que Deus ele possa ser presente na sua vida, que você possa sentir Deus agindo na sua vida. E por isso estamos aqui para louvar, estamos aqui para agradecer a Deus, estamos aqui para de uma maneira muito explosiva e alegre dizer: Cristo viva em mim. Que Cristo possa viver na tua vida, que Ele possa lhe transformar. E mais uma vez, nesse momento, nós queremos orar. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida, pelo que Deus tem feito na tua família. Talvez você esteja passando por momentos difíceis. Talvez o convívio em casa não está muito bom. Mas saiba que Deus é mais. Que Deus ele tem poder. Ele pode transformar a tua relação. Ele pode transformar o teu relacionamento, a tua família. Busca o Senhor. Não faça nada, não tome nenhuma decisão antes de consultar a Deus, antes de falar com Ele e perguntar: Senhor, o que queres de mim? Que decisão eu tomo? Eu estou muito feliz em estar aqui. Na semana passada tivemos uma semana especial de oração com o pastor Josanã, da Divisão Sul-Americana.
E hoje podemos voltar aqui para novamente orarmos e cantarmos e estudarmos a palavra de Deus. Mas eu quero agradecer a todos que têm participado, que têm comentado, que têm de uma maneira ou outra expressado o seu carinho, a sua admiração e têm tomado um tempinho para ouvir, nem que seja um pouquinho da mensagem. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Em algum momento aqui vai aparecer, se não aqui, nos comentários, ou nos comentários e na descrição dessa live, vai aparecer ali o canal no YouTube. Em algum momento eu vou estar postando não só essa mensagem, mas outras mensagens, outros materiais ali no canal do YouTube. Ele está pequeno, começando agora, e eu preciso da tua ajuda para você se inscrever, para que eu chegue a 100. O meu objetivo é chegar a 100, porque chegando a 100 eu consigo mudar lá aquele monte de caracteres para o meu nome. E aí fica mais fácil para as pessoas encontrarem as mensagens que nós teremos ali. Então, eu já agradeço se você puder fazer isso, se você puder se inscrever e pedir aí para sua família inteira. Se inscreva, só para ele mudar. Se você quiser sair depois, sai. Mas só para ele mudar lá o nome lá dos caracteres para o meu nome ficar o canal com um link fixo. Agradeço a todos que têm participado. Algumas pessoas têm falado e uma delas é uma amiga lá de Cidade de Ademar, a Mandinha. A Mandinha é uma figura encantadora lá da escola de Cidade de Ademar. E lá na escola de Cidade de Ademar eu conheci também o professor Marcelo França, um grande amigo. A gente conversa bastante, a gente troca mensagem e eu tenho acompanhado o trabalho que o Marcelo tem feito ali em São Paulo. Ele, com a equipe que eles têm ali, eles estão distribuindo marmitex todas as noites, se não me foge a memória. Não sei se durante o dia entrega também, mas à noite eu sei. E eles chegaram a entregar quase 6.000 marmitex em um mês. Só que eles estão precisando de ajuda. Então, se você é de São Paulo ou se você é de qualquer lugar do Brasil e você quer ajudar, entre em contato. Eu vou deixar depois o link do Face do Marcelo na descrição também, para aqueles que quiserem ajudar e puderem ajudar. Esse trabalho está sendo feito ali, vai ser de grande valia e sem dúvida nenhuma vamos estar nos aperfeiçoando naquilo que Deus nos pediu nos últimos dias, para chegarmos mais perto do caráter amoroso de Cristo Jesus, estender a mão e fazer diferença na vida do nosso irmão. Temos orado por muitas pessoas, temos orado por aqueles que estão à frente de batalha e talvez você queira colocar aí nos comentários o seu pedido de oração. Algumas pessoas têm me mandado alguns pedidos em particular e eu tenho orado. Essa noite eu acordei pela madrugada para orar, de ontem para hoje. Foi feita a cirurgia do Thomas, um dos jovens líderes ali da igreja, dessa igreja de Extrema. Orem por ele, o problema que ele está passando, a recuperação dele. Também a Cris ali de Itapeva está passando por momentos difíceis de saúde e precisa das nossas orações, não só para que Deus haja, mas para que ela tenha o conforto. Porque quando você sabe que tem gente orando por você, é como a música diz, né? Tem alguém orando. O sentimento é muito gostoso, sabendo que tem gente que se importa com você. Eu quero orar por você, quero orar com você. Tenho falado que tenho orado pelas autoridades e também pelas autoridades aqui do nosso município, dos municípios que envolvem aqui o meu distrito, o município aqui de Extrema, de Itapeva, de Toledo e de Munhoz, para que Deus possa agir poderosamente na vida desses governantes, para que eles possam tomar as melhores decisões para nós, para o povo, para que nós possamos ter segurança no ir e vir. Algumas igrejas estão começando a ser liberadas para abrir para o culto, então a qualquer momento você estará sendo convocado para voltar à igreja e vai ter uma orientação. Eu estarei orientando todas as igrejas que estarão voltando, como que vai ser o proceder, quem vai poder voltar, como é que nós vamos agir. A igreja ela tem uma capacidade e nós vamos ter que diminuir
em 20% ou em 30% essa capacidade para funcionar, mas aos poucos nós vamos poder voltar a adorar a Deus na sua casa. É claro, você pode adorar a Deus aí, só que nós fomos, a igreja é para viver em comunidade. Então vamos viver em comunidade, aos poucos vamos voltar à normalidade dos nossos cultos. Tá bom? Já deu tempo de você colocar aí o seu pedido de oração? Eu quero orar com você, quero orar por você. Coloque o seu pedido de oração aí. E você que lê, que tem acompanhado as lives, em algum momento, de repente não é no mesmo dia, acompanha no dia seguinte, acompanha na semana seguinte, você pode tanto colocar o seu pedido de oração aí, como orar por essas pessoas. Nós temos que orar uns pelos outros. Então você pode orar também pelos pedidos que estão sendo feitos aí. Tá bom? Já deu tempo? Posso orar? Posso? Então feche seus olhos. Querido Deus e bom Pai, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença, nesse culto de oração, para louvar o Teu nome, Senhor. E agradecer, Senhor, pelas Tuas bênçãos, agradecer, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um de nós. Agradecer, Senhor, pelas Tuas maravilhas e agradecer, Senhor, que apesar das dificuldades, apesar das lutas que temos passado, apesar dos momentos difíceis, Senhor, que estamos nos encontrando, a nossa certeza, Senhor, é que a nossa esperança está em Cristo Jesus. A nossa certeza, Senhor, é que muito em breve Jesus voltará para nos buscar e todo esse mal, toda essa tristeza, todo esse momento ruim, Senhor, eles vão passar e nós viveremos eternamente ao Teu lado. Por isso, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, as nossas falhas, porque somos fracos e falhos, mas queremos nos firmar à rocha que é Cristo Jesus. Toma-nos em Tuas mãos. Abençoe, Senhor, cada pedido que foi feito, cada pessoa que tem acompanhado essa live, Senhor, cada pessoa, Senhor, que tem confiado no Teu poder, não porque escreve, Senhor, pedido nos comentários, mas que nesse momento, Senhor, está levando uma prece a Ti e está pensando, Senhor, no seu pedido e o Senhor pode fazer maravilhas na vida dessa pessoa, Senhor. Eu não conheço ela, não sei quem está acompanhando, Senhor, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade. Visite-o, Senhor, poderosamente. Em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, chegou o momento de louvarmos a Deus, de cantarmos hinos ao Senhor e depois, logo após o louvor, nós iremos abrir a palavra e deixar Deus falar. Louve o Senhor. E as obras que Ele faz.
em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Se não me foge a memória, é o tom de vida que canta. O louvor é o sorriso da alma. Então sorria. Louve o Senhor. É muito bom louvar a Deus. E quando acabar esse momento de culto, não para de louvar não. Vai para o YouTube, põe ali um hino, então pega o inário, canta aí com a sua família, continue louvando a Deus todos os dias. Deus é digno de louvor e de toda a honra e de toda a glória. Amém? Amém. No momento que nós estamos vivendo, eu tenho ouvido muitas coisas sobre os verdadeiros heróis. Tem um comercial que eu achei muito legal, se não me foge a memória, da Caixa Econômica. E passa ali os familiares dos funcionários da Caixa, dando depoimento e falando do orgulho que tem do seu ente querido que está trabalhando na Caixa, está sendo um verdadeiro herói de uma forma ou outra. E aí tem uma esposa junto com a filhinha falando do marido, e aí a filhinha fala assim: os nossos heróis não usam capa, usam crachás. Eu fiquei muito emocionado ao ouvir isso. E aí depois a narradora, né, ela fala sobre isso. Os nossos heróis não usam crachá, não usam capa, usam crachá. E eu fiquei muito encantado e tive que concordar, porque são verdadeiros heróis. Os médicos, os enfermeiros, e eu tenho enfermeiro na família, os médicos, os enfermeiros, os motoristas de ambulância, de socorristas, os bombeiros, eu tenho falado dos caminhoneiros, dos policiais, eles são verdadeiros heróis. Nesse momento, eles têm se colocado na posição de herói. Mas quando a gente fala em herói, a gente pensa logo nos filmes de Hollywood, né? E tem uma briga entre duas empresas aí, mostrando os seus heróis, e cada um às vezes gosta de um herói diferente, cada um se encanta. E tem herói para todos os gostos, né? Tem aquele herói que ganha um anel, e esse anel ele dá poder para ele, e desse anel ele consegue materializar algumas coisas que ajuda ele nas batalhas. Tem aquele herói que ganha uma picada de uma aranha radioativa e daí ele ganha superpoderes. Tem aquele que era de outro planeta e vem para o nosso planeta, por causa do nosso Sol, ele ganha superpoderes. E tem aqueles que são meio loucos, muito ricos, e constrói e compra máquinas e coisas para poder lutar contra o mal. Dentre esses heróis, tem alguns que são idolatrados de uma maneira absurda. Só que além dos heróis que eu falei, que estamos vendo hoje em dia, os heróis do cinema, a Bíblia também ela traz os seus heróis. Eu estava descendo as escadas lá de quando eu era ancião de igreja, lá em Cidade Alegria. Um abraço para o povo de Cidade Alegria. Lá em Cidade Alegria, eu ia pregar naquele dia. E eu estava descendo, eu, a Juliana, minha esposa, o Christian, devia ter uns 4 anos, ou coisa parecida, e o vizinho do andar de baixo, quando nós passamos por ele estava descendo também, ele olhou para o Christian e falou: "E aí, Flavinho?" E aí o Christian não respondeu. E aí continuou descendo e ele repetiu: "E aí, Flavinho?" E aí o Christian ficou na dele. Chegou lá no pátio, a gente andando, e novamente ele falou: "E aí, Flavinho?" Aí o Christian vira para ele e fala:
eu não sou o Flavinho, eu sou o Christian. O vizinho, claro, ficou meio que sem graça com a resposta do Christian e ele falou do filho dele. Não, é que o Manuel, ele põe a minha roupa e fala que sou eu. E aí eu falei assim, não, o Christian também. O Christian também ele faz isso. O Christian, eu vou tentar fazer com a Emanuele, mas o Christian, ele subia nos meus pés e eu ficava andando com ele assim, ó. E aí ficava andando, pulando, brincando, e aí eu perguntava, rapaz, quem que você é? E aí ele respondia, eu sou o papai. Às vezes ele colocava o meu paletó, às vezes ele colocava o meu sapato e só por ter uma peça da minha roupa, ele ficava andando na casa e eu perguntava, você é quem, cara? E ele falava, eu sou o papai. Eu nunca ensinei isso a ele, nunca pedi para ele fazer isso. A Emanuele, ela começou a fazer a mesma coisa e ela nunca viu eu brincando com o Christian assim. Mesmo porque agora o Christian está um cavalão, está grandão. E ela sobe no meu pé e eu pergunto a ela, você é quem? E ela fala, eu sou papai. Eu sou papai. E às vezes ela também põe as minhas roupas e ela faz isso. Eu sou papai, eu sou papai. A verdade é que em muitos momentos, e em algumas idades, a criança vê o pai como um verdadeiro herói. Ela olha o pai e acha que o pai pode tudo. O pai pode vencer qualquer problema, pode vencer qualquer dificuldade. O pai é um verdadeiro herói para os filhos. Só que chega um momento que essa história muda. Uma vez, 2 irmãos se encontraram em uma ponte. Ao se abraçarem, um falou para o outro, perdemos o nosso herói. Eles estavam indo para o sepultamento do pai. E aí o outro respondeu, não. Nós não perdemos o nosso herói. Ele já não era o nosso herói há muito tempo. Mas nós éramos o herói dele. E é verdade. O pai é o herói do filho. Mas chega um momento que essa história muda. O pai deixa de ser o herói do filho. E o filho passa a ser o herói do pai. O pai olha para o filho e diz, olha lá meu filho, olha, se formou na faculdade. Olha a namorada do meu filho. Olha o namorado da minha filha, que menino bom, íntegro. Olha só. E ele vai vivendo ali as emoções e tendo o seu filho como um verdadeiro herói. Mas como eu falei, na Bíblia nós temos também alguns heróis. E quando eu falo heróis da Bíblia, é claro que eu vou falar do livro de Hebreus no capítulo 11. Então você pode ir para lá, se você puder e quiser acompanhar Hebreus capítulo 11. E deixa marcado aí, porque nós iremos pular em algum momento, iremos mudar de texto, mas a nossa base vai ser aqui Hebreus capítulo 11. E eu quero começar com o verso 4. E diz assim, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício e eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque eu também quero oferecer a Deus o melhor sacrifício. Eu também quero oferecer a Deus o sacrifício aceitável a Ele. Eu fico encantado com Abel, porque Abel ofereceu a Deus um sacrifício excelente. Por que Abel ofereceu um sacrifício excelente? Abel ofereceu aquilo que Deus pedia, não o que ele queria. Querido, cuidado. Às vezes você está querendo oferecer a Deus alguma coisa que você acha especial, de um jeito que você acha especial, no momento em que você acha especial, mas cuidado, Deus ele pede coisas específicas. Deus ele pede um sacrifício específico. Deus ele tem um dia específico. Não é o dia que você quer, não é o momento que você quer, não é a hora que você quer. É o momento de Deus, é a hora de Deus, é o jeito de Deus. Eu já preguei sobre isso. É o sacrifício que Deus pede. E Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício. Só que, querido, sacrifício custa. Eu falei em certo momento de 2 amigos na faculdade. E eu conheci essa história lá na faculdade de teologia. Um amigo chegou na casa do outro e falou, fulano, eu
você tem 1 quilo de açúcar para me arrumar? E aí o amigo foi na despensa, olhou e tinha somente 1 quilo de açúcar. Foi no pote e o pote estava vazio. Ele pegou, abriu o saco de açúcar, despejou metade no pote, enrolou a outra metade e deu para o amigo. Isso é sacrifício. Sacrifício não é você dar daquilo que está sobrando para você. Sacrifício não é você dar daquilo que você não quer mais. Sacrifício é você oferecer aquilo que você precisa, aquilo que você está usando, aquilo que você quer, mas você quer ajudar, você quer fazer diferença na vida do outro. Isso é sacrifício. E nós estamos vivendo um momento em que muitos estão fazendo sacrifício, outros estão se esquivando, mas é o momento de fazer sacrifício, de você dar daquilo que você precisa, de oferecer aquilo que você quer. E esse amigo, ele fez isso. Ele tinha só 1 quilo de açúcar e ele usou metade e ele deu a outra metade. Isso é sacrifício. Eu quero levar você ao livro de 2 Samuel, no capítulo 24, verso 24. É o último capítulo do livro de Samuel, antes do livro de 1 Reis. 2 Samuel, capítulo 24, o verso também 24. O contexto aqui é Davi, que ele estava num campo, andando, e ele queria oferecer sacrifícios a Deus, e chegou um momento, ele olhou assim para um lado, para o outro, e disse, olha, esse é um bom lugar. É um bom lugar para oferecer sacrifício. E aí pediu para que alguém fosse até o dono daquele local para pedir autorização para que eles pudessem então oferecer sacrifício ali. O homem, quando descobriu que era Davi que queria oferecer sacrifício, falou assim, olha, não pode oferecer sacrifício. Fique à vontade, tem aqui também a lenha, tem aqui as pedras para o altar, tem aqui os animais, pode ficar à vontade, fazer o que quiser. E aí vem o capítulo 24, o verso 24 de 2 Samuel. Olha só a resposta de Davi para Araúna, que era o dono do terreno. Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Olha a resposta de Davi. Ele não queria tudo de mão beijada. Não, eu não quero isso. Porque eu não vou oferecer a Deus um sacrifício que não me custe nada. Querido, sacrifício custa. Sacrifício custa. Não é você dar daquilo que está sobrando, mas é você dar daquilo que precisa. E Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício. E eu louvo a Deus porque eu também quero oferecer a Deus o melhor sacrifício. O texto continua no verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E se você vai lá no livro de Gênesis, no capítulo 5, no verso 24, você descobre qual foi o segredo de Enoque. E eu louvo a Deus porque eu também quero fazer a mesma coisa. Enoque andou com Deus. E eu louvo a Deus porque eu quero a cada dia, a cada momento, andar com Deus, segurar em suas mãos e caminhar. É claro, e às vezes, em algum momento, por alguma situação ou outra, a gente acaba soltando as mãos, mas você tem que confiar nele. Você tem que andar com ele. Eu louvo a ele porque eu quero andar com ele. Eu escolhi me entregar, aceitar o chamado de Deus porque eu quero andar com ele. Eu quero ser um pastor segundo o coração de Deus. Essa foi a minha oração antes de começar a gravar isso. Antes de começar a gravar, eu estava orando e falando, Senhor, que eu seja um pastor segundo o teu coração. Não é fácil. A responsabilidade é muito grande. Mas eu louvo a Deus, porque Enoque andou com Deus. E mesmo sendo imperfeito, mesmo sendo pecador, aquele homem queria mais de Deus.
Quando a gente fala que Enoque andou com Deus, a gente fica pensando, poxa, Enoque andou com Deus. E se fosse perguntar para você, como que Enoque andou com Deus? E você vai falar, não, porque Enoque estudava a palavra de Deus, mas não tinha palavra de Deus ainda. Não tinha palavra de Deus ainda. Como é que Enoque andou com Deus estudando a palavra de Deus? Mas hoje nós falaremos isso. Andar com Deus é estudar a palavra de Deus, é estudar a lição, é ler os escritos de Ellen White, é estudar um livro devocional, é ler a meditação pela manhã, é ter o seu momento de oração, é primeiro Deus é minha vida, é você ser fiel aos dízimos e às ofertas, é você visitar um irmão, você orar com ele, é você fazer, levar uma cesta básica, tudo isso é andar com Deus. E sim, não estou excluindo, não. Só que quando a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, e Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, ela fala sobre isso, é que Enoque andou com Deus porque Enoque andou com Deus. Enoque ele queria saber tanto de Deus, naquela época ele sabia de Deus através dos pais, dos avós, dos tios que vinham contando as histórias. E Enoque ele queria saber, ele perguntava para um, perguntava para outro, ele ouvia uma história e ele queria saber mais, ele queria ouvir mais, ele ouvia de um sacrifício, como é que era feito aquele sacrifício, ele queria saber mais sobre aquilo. Enoque ele queria saber tanto de Deus, chegou o momento que Deus enviou os anjos. E os anjos vieram e começaram agora a ensinar Enoque, a falar com Enoque sobre as coisas, sobre a natureza, sobre o amor de Deus, sobre salvação, sobre tudo. Só que Enoque queria mais, ele queria mais, ele queria mais, ele queria mais. E chegou um momento em que o próprio Deus veio para andar com Enoque. E eles passavam horas e horas juntos. Mas chegava um momento, da mesma forma que lá no Éden com Adão e Eva, Deus ele vinha na virada do dia, ao pôr do sol, fazia o pôr do sol com eles, depois ele voltava ao céu. E eu fico imaginando que era algo parecido, chegava um momento que Deus ele ia embora. E eu fico imaginando o olhar tristonho de Enoque ao se separar de Deus, ao ver Deus indo embora e querendo mais. Chegou um momento que Enoque queria tanto de Deus, que Deus falou assim, Enoque, você quer mais? Sim, Senhor, quero mais. Então vem para cá. Querido, Deus seja louvado. Eu quero também, pela fé, andar com Deus. E eu sei que vai chegar um momento, pelo que nós estamos vivendo agora, nós sabemos que esse momento está mais perto. Está mais perto. Eu estava pensando uma coisa esses dias. Eu não sei quando Jesus vai voltar. Eu não faço ideia de quando Jesus vai voltar, em que ano ele vai voltar. Mas eu sei de uma coisa, é um dia menos. Hoje já é um dia menos. Amanhã vai ser outro dia menos. E Jesus ele vai voltar. E ele vai nos buscar para morar com ele. E não mais nos separar. Querido, Deus seja louvado. Eu quero andar com Deus aqui para poder andar com Deus lá no céu. E pela fé, Enoque andou com Deus. No verso 7, diz assim, pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Pela fé, Noé, divinamente inspirado por Deus, ele construiu uma arca para obedecer a Deus e salvar a sua família. E eu louvo a Deus, porque eu também quero que a minha família seja salva. Eu também quero aparelhar uma arca, eu também quero criar circunstância para que a minha família seja salva. Eu quero obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele pede para que a minha família seja salva. Querido, o que você tem feito por sua família? Pela fé. O que você tem feito para a salvação da sua família? Às vezes nós temos pessoas que não investem na salvação da família, não compram uma lição, não compram uma Bíblia, não tem o culto familiar, não tem um culto em casa, não tem um momento de oração, não separa um tempo para orar pela esposa ou pelo esposo, não separa um tempo para orar pelos filhos. Meu Deus, como é que quer que as coisas funcionem? Como é que quer que as crianças voltem para o Senhor? Se você não está buscando, se você não está clamando, se você não está construindo, calafetando a arca para que a sua família seja salva.
Eu me impressiono com a vida de Noé, e se você for lá no livro de Gênesis, no capítulo 6, você vai ver ali a história de Noé. E uma coisa que me encanta, e eu já falei sobre isso, em algum momento eu vou estar falando de novo, em alguns pequenos vídeos curtos que eu estou fazendo, é o fato de Noé, ele era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé era um cara fora de série, todo mundo gostava de Noé. Ele era considerado um bom homem, um homem consagrado, um homem fiel. As pessoas gostavam de Noé. As pessoas admiravam Noé. E sabe qual era o segredo da vida de Noé? Era o mesmo segredo de Enoque. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, e por Noé andar com Deus, Deus pediu a ele para construir uma arca para a salvação da sua família. E eu louvo a Deus porque eu também quero salvar a minha família. Também quero que a minha família seja salva. Eu quero fazer de tudo possível para criar um ambiente missionário, um ambiente agradável, para que a minha família tenha prazer, tenha alegria em estar nos braços do Senhor. Querido, eu queria muito acabar, eu queria muito parar por aqui. Falar, vamos orar? Mas o texto continua. E o texto no verso 8 diz assim: pela fé, Abraão, o mentiroso, aquele que no momento de pressão, no momento da prova, ele mentiu. Aquele no momento em que ele estava no meio de um monte de homens fortes, valentes, sanguinários, ele ficou com medo e disse que a sua esposa era a sua irmã. Mas pastor, não era minha irmã? Sim, era minha irmã, mas ela estava na condição de esposa. E por causa da mentira dele, trouxe maldição e desgraça a uma nação inteira, por 2 momentos. Mas o que a Bíblia fala? Pela fé, Abraão. E não para por aí, porque vai para o verso 21 e diz assim, pela fé, Jacó. Jacó, neto. Pela fé, Jacó, o enganador, o ladrão, aquele que enganou para ficar com a primogenitura do irmão, aquele que recebeu a ajuda da mãe para enganar o pai. Mães, por favor, não faça isso. Não participe de uma situação dessa para enganar o seu esposo, para mentir. Pai, não faça isso para enganar a sua esposa. Não, isso é errado. Com a ajuda da mãe, ele enganou o pai, enganou o irmão. Teve que fugir. Para quê? Para ter uma coisa que Deus já tinha prometido que era dele. Para receber uma bênção que ele já tinha certeza que Deus tinha falado para ele desde o nascimento dele. Era anunciado. Mas a Bíblia fala, pela fé, Jacó. No verso 23, pela fé, Moisés, o assassino. Ainda faz um serviço sujo, mata, alguém vê, esconde mal escondido. Ele poderia simplesmente usar a sua autoridade para falar, olha, para de bater. Eu não quero que bata. Você sabe quem eu sou? Eu sou Moisés. Eu vou ser o próximo faraó. Sim, eu não quero que castigue mais os hebreus, mas não. Na hora da impulsividade, ele foi lá, matou, escondeu mal escondido, ficaram sabendo e ele teve que fugir. E agora a Bíblia fala o quê? Pela fé, Moisés. Verso 31, pela fé, Raabe, a meretriz, a prostituta, aquela que destruía os lares, as famílias, aquela com quem os maridos, eles iam ali gastar todo o dinheiro do mês, traía as esposas, traía os filhos. Pela fé, Raabe. Mas não para por aí, porque também fala de Sansão. Sansão, que era para ter uma história linda, foi chamado por Deus para uma missão.
Era um tipo, uma imagem de Cristo Jesus. Mas não. Sansão chegou e disse: pai, eu quero aquela mulher como esposa. O fiel pai fala: mas filho, não tem filhas no meio do povo de Deus? Qual foi a resposta de Sansão? Não, eu quero aquela porque aquela agradou aos meus olhos. A mesma coisa você viu entre os antediluvianos. Eles pegavam as mulheres que mais lhe agradavam. Não importa o que agrada a Deus, não importa o que agrada a família. Mas a Bíblia diz, pela fé, Sansão. Mas diz também pela fé, Davi, o adúltero. Aquele que mandou o seu fiel soldado na frente de batalha para morrer, para ele se aproveitar da situação, pela besteira que ele havia feito. E a Bíblia diz, pela fé, Davi. Mas, queridos, o que faz desses homens falhos, miseráveis e pecadores entrarem na lista de heróis da fé? Eles eram pecadores, eles eram falhos, eles eram fracos. Qual é o segredo deles? O segredo está aqui. No verso 33. Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram a promessa, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Uma vez eu vi o pastor Montano de Barros contar uma história. Eu não sei se o pastor Montano se os seus filhos são meninos ou meninas. Então não me lembro desse detalhe. Mas ele conta que o seu primeiro filho ou filha teve muita cólica, né? Naqueles primeiros 3 meses. Sofreu muito de cólica e a sua esposa sofreu muito porque tinha que acordar de madrugada, tinha que cuidar da criança chorando e ele se recorda muito bem disso. E aí depois de um tempo, a criança crescendo, eles então tiveram o segundo bebê. E aí ele pensou, né? Poxa, o primeiro sofreu bastante, a minha esposa sofreu muito, então agora eu quero ajudá-la. Eu quero fazer minha parte também. E aí se colocou à disposição também para cuidar do filho. E aí fizeram um combinado, olha só. Você cuida de um, eu cuido de outro. E aí ele, pastor, né? Tem faculdade, o homem guiado por Deus, ele escolheu, eu fico com o primeiro, o maiorzinho, que já passou dessa fase. E você fica com o segundo, que está nesse momento. Ele conta que na primeira noite, depois desse combinado, eles estão dormindo, ouve-se uma criança chorar, os dois se levantam, um olha para o outro e a esposa fala: eu acho que é o seu. Ele vai lá no quarto e realmente era. A criança tinha caído. E aí era como se fosse aquela cama maior do que uma cama de solteiro e menor do que uma cama de casal. E aí ele colocou ela no meio e falou: meu filho, fica aqui no meio, não vai para a beirada, porque se você for para a beirada, você vai cair. Não se aproxima da beirada, porque se você se aproximar, você vai cair. E ele voltou para dormir. Estão dormindo e de repente ouve esses choros. Acordam, um olha para o outro e a esposa fala para ele: eu acho que é o seu de novo. Ele levanta e era. E lá de novo ele falou: meu filho, fica no meio, não vai para a beirada, porque se você for para a beirada você vai cair. Volta a dormir. Depois de um tempo ouve-se um outro choro. A esposa nem se mexe. Ele começa a pensar que não tinha feito um bom negócio. Se levanta, vai lá, é o seu. E novamente ele diz a mesma coisa. Querido, me entenda. Não chegue na beirada. Não se aproxime da beirada, porque se você se aproximar, você vai cair. Você vai sofrer. Você vai trazer sofrimento para as pessoas que você ama. Você vai falhar. Você vai trazer dor. E de repente a queda vai ser tão grande, que o machucado vai ser tão grande que você pode se afastar de Deus.
Mas entenda uma coisa: se em algum momento você cair, saiba que Deus é forte para te sustentar. Reconheça o seu pecado, reconheça o seu mal, reconheça quem você é, reconheça que você não pode por si só vencer o mal. Você precisa de Jesus. A tua vitória está no sangue de Cristo Jesus. A tua vitória está no poder dele. Não é pelo que você faz, não é por quem você é. Não se aproxime do mal, não se aproxime das tentações. Mas se você cair, saiba que você tem um Salvador. Saiba que você tem um Senhor pronto a lhe ajudar. Não pelo que você faz, mas é pelo sangue dele. Não importa quem você é, não importa onde você foi, ele quer te salvar. Ele quer estender a mão e lhe oferecer a salvação. Queridos, a porta da graça está aberta. Estamos em tempo de graça, em tempo de salvação, não em tempo de condenação. Pela fé, esses homens e mulheres reconheceram as suas fraquezas e da fraqueza tiraram força. Mas como que funciona isso? Eu quero te levar ao livro de 2 Coríntios, no capítulo 12. No verso 9 em diante, 9 e 10. O contexto aqui é Paulo que faz aquele pedido a Deus. Por 3 vezes ele pede a Deus que lhe retire um espinho na carne. Não sabemos que espinho na carne é esse. A grande maioria dos comentaristas, dos teólogos, entende e aceita que possivelmente seja alguma coisa relacionada à visão. Mas não temos confirmação do que é. E ele, por 3 vezes, ele pede a Deus que lhe retire esse espinho na carne. E qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 9. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu gosto muito desse texto. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas eu gosto de ler esse texto na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje. Acompanhe comigo. Mas ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Quando você reconhece a sua fraqueza, você reconhece quem você é, o poder de Deus é mais forte em você. Mas quando você acha que você é perfeito, que você é superior, você não precisa de Deus. Você não precisa da graça dele. Você não precisa dele. Mas o que ele fala? O meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, o sofrimento, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. E aí vem a parte que eu mais gosto. Porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Quando eu perco toda a minha força, eu tenho a força de Cristo em mim. Queridos, pela fé, esses homens e essas mulheres reconheceram que eram falhos, reconheceram que eram fracos e precisavam do poder de Deus na vida deles. Eu tenho falado que não sei quem é você. Eu não sei até onde você foi. Eu não sei quais as escolhas que você tem feito. E talvez são escolhas que te levam para longe de Deus. Mas eu quero te dizer que não importa onde você vá, Deus ele pode te alcançar. E pela fé, você pode ser transformado pelo poder de Deus.
Porque quando você reconhecer a sua fraqueza, reconhecer quem você é, a força de Cristo, ela te sustentará. Eu geralmente, quando prego essa mensagem, ou eu leio, declamo, ou eu canto um hino, Quero Aprender a Amar, que o pastor Fernando Iglesias canta. E tem uma parte onde diz: em meio ao meu tormento, olho para a cruz e vejo que Cristo ali tornou-se frágil para ser vencedor. Que eu e você possamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa debilidade, reconhecer que só em Cristo, não por algo que eu faço, não pelas minhas ações, mas só em Cristo nós seremos vencedores. Que você possa ter a tua vitória, que você possa ter o teu milagre, mas firmado na rocha que é Cristo Jesus. Nós iremos ouvir essa canção e eu queria orar com você logo após. Cansado estou de tentar vencer por minhas próprias forças. Caio e me levanto ainda mais fraco, quando às vezes eu me sinto um vencedor. Mas que vitória é essa minha? Tropeço nos mesmos erros, quanto mais prometo que não vou cair. E em meio ao meu tormento, olho pra cruz e vejo que Cristo ali tornou-se frágil para ser vencedor. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. Sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Um dia ouvi que eu deveria vencer, e ao tentar lutar senti desilusão, pois não me sentia feliz. Lutava e prometia mudar, me frustrava ao ver que eu caía mais ainda. E então eu compreendi que meio confuso eu lutava contra o mal que só a cruz já derrotou. Pois basta confiar, te aceitar, segurar tua mão e não deixá-la por um segundo sequer. Quero aprender a amar, quero confiar em Ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, ter Cristo junto a mim e sentir a paz em depender de Ti. E se sem
sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Quero aprender a amar, quero confiar em ti e saber que eu não preciso mais lutar. Quero aprender a amar, quero confiar em ti e sentir a paz em depender de ti. E se sem força eu estiver, irei tranquilo, pois contigo vou aprendendo a amar. Pois contigo vou aprendendo a amar. Querido Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, queremos louvar o Teu nome pelo Teu poder. Queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque somos falhos, somos fracos, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, Senhor, encontramos paz. E queremos, Senhor, pela fé andar contigo. Queremos, Senhor, pela fé oferecer o melhor sacrifício. Queremos, Senhor, pela fé aparelhar, Senhor, uma arca, Senhor, para a salvação da nossa família. Pai querido, em algum momento tomamos decisões erradas, mas queremos, Senhor, pedir que o Senhor nos alcance. O Senhor segura a nossa mão, o Senhor nos transforme pelo Teu poder. Que possamos ser homens e mulheres, servos Teus, segundo o Teu coração. Em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe e até a próxima live.